Olá, muito bom dia, shalom para todos. Peço que você abra, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e nós vamos ler o verso 31. Atos 10, 31, diz assim a palavra de Deus. E disse Cornélio, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas diante de Deus. Quando nós damos o nosso dízimo e a nossa oferta, não é uma esmola. Tanto o dízimo quanto a oferta, ambas as coisas são tratadas na Bíblia como um ato de fé, de adoração, de reconhecimento que todo sustento vem de Deus. Agora, por que eu li esse versículo? Que Deus atentou para as esmolas de Cornélio. Deus ouviu a oração dele e Deus viu as esmolas dele. E Cornélio era um pagão, alguém que não adorava o Deus de Israel, adorava outros deuses, praticava coisas abomináveis a Deus. No entanto, ele faz uma oração, ele dava esmolas, e Deus manda dizer: Cornélio, eu ouvi a tua oração e atentei para as tuas esmolas. Quanto mais Deus não vai atentar para a nossa oferta entregue na casa do Senhor. Quanto mais Deus não vai atentar para o nosso dízimo entregue na casa do Senhor. Para a manutenção do templo, para o sustento da obra de Deus. Então quero louvar a Deus pela tua vida, por você que tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, você que já fez a sua parte esse mês. Se ainda não fez, não deixe de fazer, porque é para o sustento do templo, para o sustento da obra de Deus. E a promessa de Deus é que Ele vai te recompensar abundantemente, amém? Deus ama aquele que dá com alegria, e Deus multiplicará com certeza. Não apenas com recursos financeiros, não apenas com bens materiais, mas em todas as áreas da tua vida você será recompensado, amém? Aos que não fizeram ainda a sua transferência, o seu depósito, o número da conta da igreja é CNPJ 04 220 167 0001 19. E Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Para o texto da mensagem de hoje, eu peço que você abra aí mesmo em Atos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler dos 5 até o 13. Atos 2, 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene,
romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. Bem, você conhece bem esse texto, todos conhecem. Faz referência ao grandioso dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus, em Jerusalém. E estavam ali representantes religiosos, líderes judeus religiosos de 17 nações diferentes, cada um com suas línguas diferentes. Mas de repente eles ouvem os apóstolos de Jesus falando das grandezas de Deus, cada um na sua língua materna. E eles ficam perplexos, atônitos, ficam paralisados, confusos, sem entender. Como assim? Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que estão falando na nossa língua materna? Como é que todos nós estamos entendendo? Somos medos, somos elamitas, somos do Egito, somos da Panfilha, somos de tantas nações, 17 nações diferentes, e de repente começam a ouvir os apóstolos falando das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. Atônitos, perplexos, paralisados ficaram. Eu gostaria que você gravasse bem isso. Mas eu preciso ler mais um versículo com você. No livro anterior, que é o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3. Volte aí umas 20 páginas mais ou menos. João capítulo 3. E nós vamos ler um versículo apenas, que é o de número 8. João 3, 8. E eu vou enfatizar esse versículo porque esse será a base da mensagem de hoje. Leia comigo, por gentileza. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Mais uma vez, João 3:8, somente o 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Pai Santo, graças te damos por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, por esse dia marcante na vida dessa igreja, desse ministério. Graças por esses 25 anos de fundação. Louvado seja o Senhor. A festa é para o Senhor, a honra é para o Senhor, a alegria é para o Senhor, a gratidão é toda para o Senhor. A Ti, Senhor, todo louvor, toda a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, por todo esse tempo. E se há uma palavra que podemos declarar com coração cheio de alegria para o Senhor nesta manhã, é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Diga comigo, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Bem, eu não sei quantos de vocês conhecem uma cidade chamada Apucarana. Apucarana é uma cidade do norte do Paraná, com 135 mil habitantes. E essa cidade, ela tem uma peculiaridade interessante. Lá venta muito. Lá tem muito vento.
Porque Apucarana fica a 990 metros acima do nível do mar, praticamente 1.000 metros acima do nível do mar. Se Campo do Jordão, que é a mais alta do Brasil, está a 1.200 metros acima do nível do mar, Monte Verde está a 1.000 e poucos metros, Apucarana está a 1.000 metros acima do nível do mar. E venta muito, de dia e de noite. Eu nasci nessa cidade e com toda essa abundância de ventos, não precisa dizer qual é a diversão preferida dos meninos. Soltar a pipa. Em alguns lugares se diz papagaio, em outros lugares se dizem pipa. E os meninos, quando estão soltando pipa, se um menino, por exemplo, um menino está soltando a sua pipa aqui, e ele vê que o outro menino lá, a pipa do outro menino está subindo mais, está fluindo mais, ele começa a chamar o vento, porque o vento muda de direção. Então começa a chamar o vento, como se, coisa de menino, né? Chamar o vento para a pipa dele, para que a pipa dele possa subir muito. E você deve estar se perguntando, por que é que eu estou falando essas coisas? Eu estou dizendo isso porque o Senhor Jesus compara o Espírito Santo a um vento que sopra. Eu acho essa comparação linda demais que Jesus faz. O Espírito Santo com um vento que sopra. E eu quero pensar com você nessa manhã sobre 3 verdades totalmente diferentes da nossa maneira de ver o Espírito Santo. Porque Jesus, pensando no vento, ele atribui ao Espírito Santo essas 3 qualidades. Qualidades essas que, se não forem compreendidas por nós, nós não fluiremos no Espírito. Se você não compreender, você não vai conseguir se lançar no Espírito. Se você não entender essas 3 qualidades do Espírito Santo, você não vai conseguir discernir. E você não vai desfrutar das belezas do fluir do Espírito Santo. Então eu desafio você nessa manhã. Desafio não, eu convido você nesta manhã a dedicar toda a sua atenção a essa palavra, para que você venha desfrutar das maravilhas do Espírito Santo de Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Diga amém. Amém. Primeiro ponto. Quais são as 3 qualidades do Espírito Santo? A primeira delas é que o Espírito Santo, ele é livre. Ele sopra aonde ele quer soprar. Você leu comigo. Ora, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Repita comigo: o Espírito é livre, porque sopra onde quer. E não há nada que nós possamos fazer em relação a isso. O Espírito é como um vento. Ele sopra, ele é livre, ele sopra onde quer. Não dá para proibir o vento. Você não pode proibir o vento de soprar. Não há governo nenhum do mundo que possa baixar um decreto impedindo o vento de soprar, ou ordenando ao vento que sopra daqui e que vai para ali. Nenhuma autoridade do mundo é capaz de fazer isso. O vento sopra aonde ele quer soprar. O Papa da Igreja Católica não é capaz de fazer ou de impedir o vento soprar na Igreja Católica. Nenhum líder evangélico é capaz de fazer ou impedir que o Espírito Santo sopre sobre a Igreja Evangélica.
nenhum teólogo do mundo, nenhum erudito, nenhum estudioso, ninguém é capaz de impedir o Espírito Santo soprar, assim como ninguém pode impedir o vento de soprar, porque ele é livre. Isso significa que muitas vezes ele sopra aonde nós não queremos. Se ele é livre, se ele sopra onde ele quer, significa que muitas vezes ele sopra onde você não vai querer que ele sopre. Ele sopra às vezes contra a nossa vontade, porque ele é livre. Não me esqueço de uma vez, fomos ministrar em um dia de louvor na Vila Tibéria. E o nosso grupo combinou que ninguém oraria em línguas, porque aquele grupo de lá não era muito pentecostal. Eles eram mais tradicionais e não criam no batismo do Espírito Santo, em orações em línguas. Então nós dissemos, olha, para não escandalizá-los, vamos combinar que ninguém vai orar em línguas lá? Tudo bem, vamos fazer isso, ninguém ora em línguas, combinado. Começou o dia de louvor pela manhã. Depois do almoço formamos pequenos grupos de oração. Eu estava liderando um desses grupinhos. E para nossa surpresa, uma moça das participantes, de repente, do nada, soltou uma voz, um grito, um cântico em línguas muito alto, uma coisa mais linda que eu nunca tinha visto na minha vida. Deus quis dizer para nós, Deus quis mostrar para nós que exatamente isso, que o Espírito Santo, ele é livre, é como o vento, ele sopra onde quer e não há quem possa impedir. Diga graças a Deus. Então, porque ele é livre, às vezes também ele sopra quando nós nem invocamos ele. De repente você nem está invocando ele, ele decide soprar. Uma outra experiência que eu tive, estávamos em um culto à noite, e a pessoa que ficaria com as crianças naquela noite, não veio e pediram para que eu fosse. Eu não tenho esse ministério de crianças, mas eu pensei, bom, eu vou lá quebrar um galho, ver o que eu faço com as crianças, né? Era um grupinho grande de crianças, umas 10, 12 crianças. Eu orei e pensei, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou ministrar para essas crianças? E Deus me deu o tema de O Bom Pastor, lá em João capítulo 10. Eu li o texto de João 10 para eles, expliquei o texto e falei, agora vamos fazer uma dinâmica. Nós vamos brincar de pastor e ovelhas. Eu vou fazer o papel de pastor e vocês farão o papel de ovelhas. Aí pedi para que elas ficassem agachadinhas, mais ou menos como se fosse uma ovelhinha mesmo, de verdade. E eu comecei a andar pelo meio delas. Incrível. Houve um momento de silêncio profundo. E eu ouvi aquelas crianças orando em línguas, num som harmonioso, bem baixinho, bem suave, sem que eu tivesse instigado, sem que eu tivesse influenciado para que isso acontecesse, nada, não falei nada, não disse nada. Elas espontaneamente começaram a orar em línguas, uma coisa mais linda que eu nunca tinha visto também na minha vida. O Espírito Santo é livre, sopra onde quer, assim como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Diga graças a Deus. Então, quando você pensar em Espírito Santo, por favor, pense em Deus em toda a sua plenitude. Quando você pensar em Espírito Santo, você pensa em Deus em toda a sua liberdade, sem condicionamentos, sem decretos, sem fronteiras, sem proibições. E aqui no livro de Atos fica muito bem claro como que o Espírito Santo é livre.
Porque ele faz com que homens desconhecidos, homens simples, iletrados, na maioria deles, se tornem embaixadores de Deus, o Pai, em todo o planeta Terra. O Espírito Santo faz isso, que pessoas sem nenhuma cultura, sem nenhum conhecimento, pessoas simples, Deus transforma em embaixadores de Deus aqui na terra. Os apóstolos de Jesus, a maioria deles pescadores. E você leu comigo que estavam ali líderes religiosos de 17 nações do mundo todo, ali em Jerusalém, para a festa de Pentecostes, e de repente começam a ouvir os apóstolos falando na língua deles, e ficam atônitos e perplexos, essas duas palavras que a Bíblia usa, atônitos e perplexos, paralisados, confusos, sem entender nada daquilo. Agora note, não eram membros do Sinédrio de Jerusalém que estavam falando. Não eram estudiosos, não eram teólogos, eram pessoas, homens simples, pescadores, falando da grandeza de Deus na língua de cada nação ali representada. Cada um entendia a sua própria língua materna. Estavam com a boca cheia das grandezas de Deus, porque o Espírito Santo é livre e sopra onde Ele quer. E por Ele ser livre, às vezes a palavra de Deus é espalhada pelo mundo inteiro, através de meios até estranhos. Meios estranhos para nós, claro. Por exemplo, em Atos 8, a Bíblia diz que por causa da perseguição que Estevão sofreu, foi perseguido, apedrejado, morto apedrejado, a igreja foi semeada no mundo inteiro. A igreja se espalhou pela Judéia, Samaria, foi se espalhando pela Antioquia, e o mundo inteiro recebeu a palavra de Deus, chegou até nós. Por causa de uma perseguição terrível que Estevão sofreu, a ponto de morrer apedrejado, a palavra de Deus se espalhou pelo mundo. Existe algo mais estranho que isso? Como é que a gente pode compreender uma situação dessa? Uma perseguição terrível se transforma numa grande bênção. A palavra de Deus é espalhada pelo mundo afora. Significa, queridos, que uma pessoa, quando está debaixo de uma pressão, de uma perseguição, aquilo vai fazer bem para ela. Atente para isso. O momento de pressão que você enfrenta, o momento de tribulação, de perseguição, vai ser bênção para você. Por quê? Porque tudo isso, essas coisas preparam o coração da pessoa para que a palavra chegue. Uma perseguição, uma tribulação, uma pressão vai afofar a terra do coração, vai irrigar a terra do coração, para que a boa semente da palavra de Deus encontre ali o seu lugarzinho. Porque as almas ficam num estado de carência profunda. Quando alguém está debaixo de uma pressão, debaixo de uma perseguição, a alma da pessoa entra num estado de carência profunda. Aonde acontecem as maiores conversões? Nas cadeias, nos hospitais,
é quando a alma da pessoa está ali carente. Basta você dizer uma frase para a pessoa. Basta você dizer, olha, Jesus te ama e Jesus tem um plano para a tua vida, para salvar você. E a pessoa já se desmancha diante de Deus, já abre o coração para Deus, já começa a chorar. Agora diga para alguém que esteja numa festa, assim, ó, Jesus te ama, viu? Não vai estar nem aí. Queridos, até uma frase muito conhecida, né? Há males que vêm para o bem. Há males que vêm para o bem. O Espírito Santo é livre, porque às vezes transforma perseguidores de Deus, perseguidores de crente, perseguidores da igreja, em verdadeiros servos de Deus. Quem podia imaginar que Saulo de Tarso, um homem que respirava ameaças e mortes, que perseguia os crentes, que matava, que prendia, que era um perseguidor implacável da igreja, perseguia com fúria, perseguia com violência. Quem é que poderia imaginar que esse homem se tornaria o grande apóstolo Paulo? Perseguindo com fúria e violência. De repente o Espírito Santo olha para ele e diz assim, eu vou soprar sobre ele. Eu vou fazer dele o maior apóstolo de Jesus Cristo. Porque o Espírito é livre. Então a minha palavra para você nessa manhã é: não desista daquela pessoa do coração duro. Não desanime daquela pessoa difícil. Por quê? Porque o Espírito Santo é livre. Ele se manifestou a um centurião romano pagão chamado Cornélio. Enviou um anjo dizendo: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. O homem era um centurião romano pagão, não adorava o Deus de Israel, adorava outros deuses. Tinha uma prática, uma vida com práticas contrárias às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. Você leu comigo, está lá em Atos 10:31. E um anjo chega e diz: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Você teria coragem de dizer para um pagão isso? Eu não teria coragem de dizer para um pagão assim: olha, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Eu não sei se eu teria coragem. Quem sabe Deus me colocou aqui diante de alguém que está pensando assim: puxa, eu estou vivendo como um pagão. Eu tenho vivido como um pagão. Então eu quero dizer para você que o Espírito Santo soprou sobre um pagão e sopra sobre você também. Diga graças a Deus. Não desista daquele coração duro, daquela pessoa difícil. O Espírito Santo ouve até mesmo um pagão. Mais difícil do que crer que o Espírito Santo sopra sobre um pagão é convencer os cristãos de que o Espírito Santo é capaz de soprar até sobre um pagão. Um anjo aparece diante de Cornélio e diz: a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas diante de Deus. Agora manda chamar um homem, o nome dele é Simão, sobrenome Pedro, e ele vai dizer para você o que tem que fazer. Cornélio mandou chamar Simão Pedro, e Pedro então trouxe a mensagem de salvação para ele, e ele e toda a casa dele foi salvo. Porque o Espírito Santo é livre,
é como o vento, sopra onde quer. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Quem sabe Deus me colocou diante de alguém que está vivendo assim uma batalha, uma tragédia. Então receba a palavra de Deus nessa manhã para o teu coração. Deus vai transformar essa tragédia numa grande bênção. O Espírito Santo é livre e sopra até mesmo sobre um pagão. Deus não perdoa pecador, aquele pecador que é um pecador contumaz. Deus não perdoa aquele que ama o pecado e que não quer deixar o pecado. Por isso lá no Evangelho de João, capítulo 9, verso 31, a Bíblia diz: Deus não ouve a pecadores. É esse tipo de pecador. Ele tem consciência de que está no erro, que está no pecado, mas ele ama o pecado e ele não quer deixar o pecado. Mas a um coração quebrantado, a um coração contrito, Deus não resiste. Aquele que se quebranta, aquele que se arrepende, Deus vem e enche com o Espírito Santo. Diga graças a Deus. O Espírito Santo é livre, sopra aonde Ele quer soprar. Não sabes de onde vem e nem para onde vai. Quem é que explica isso? Será que algum teólogo pode explicar isso? Algum estudioso da Bíblia pode explicar isso? Frequentemente a gente ouve as pessoas dizerem assim: olha, o avivamento virá de tal lugar, avivamento virá de tal nação. E não é. O que nós vemos acontecer são ondas de avivamento que mudam, assim como o vento. Recentemente, por exemplo, houve uma onda de avivamento em um país da Europa, que eu não me lembro qual agora, não sei se foi Alemanha ou Finlândia, mas uma grande onda de avivamento. Todas as escolas, os ginásios, os estádios, as igrejas, cheia de gente, gente orando dia e noite, sem parar, e a gente ouvindo dizer: olha, o avivamento virá dali. Mas de repente aquilo passa. É lindo a gente ver uma onda de avivamento, é a coisa mais gloriosa que tem. Mas são ondas. Jesus está dizendo: não sabes. Você não sabe de onde vem. E você não sabe também para onde vai. Diga: eu não sei de onde vem, nem para onde vai. É como o filho pequeno. Quem tem filho pequeno, olha para o filho pequeno e não sabe o que vai ser do filho pequeno. Fica olhando assim o filhinho, ou a filhinha pequena, e fica imaginando: o que será que vai ser? Dos meus 3, eu olhava para eles pequenos e pensava: meu Deus, o que será que vão ser? Hoje são adultos, eu sei. 2 são professoras, um é farmacêutico. Em breve uma será professora e psicóloga, porque a Carol está fazendo psicologia também. Mas uma coisa eu sabia, que seriam crentes em Jesus. Ou melhor, acho que nem isso eu saberia, porque se eles não quisessem ser crentes, não teriam sido. Mas me deram esse grande presente. Graças a Deus por isso. São mais crentes do que eu. Muito mais crentes do que eu. Mas o vento é assim. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o Espírito. Ele é livre. Sopra onde quer. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Queridos, isso só me faz andar com temor e tremor cada dia mais diante de Deus. Isso só deve fazer você andar cada dia mais com temor e tremor diante de Deus.
porque isso quebra todas as minhas conjecturas, as minhas presunções, as minhas suposições, meus achismos, porque eu acho isso, eu acho aquilo outro. E há muitos que pensam que são mais crentes do que os outros pelo fato de estarem na igreja. Nem todos, no que eu estou generalizando aqui. Mas há muitos que pelo fato de estarem dentro da igreja pensam que são mais crentes do que os outros. Eu estou falando por mim, não vim aqui jogar pedra em ninguém não. Muitas vezes pensamos que pelo fato de estarmos na igreja, somos mais crentes. Eu fui visitar um amigo essa semana, no HC. Teve um problema neurológico. E quando eu peguei na mão dele para orar, ele disse: pastor, eu tenho certeza que Deus está aqui comigo. Eu tenho certeza que isso vai acabar bem. Pergunta se vai à igreja. Nada. Não é de igreja, não. Não frequenta, não. Mas o que faz de uma pessoa crente a prática do amor? Uma pessoa boa, pensa num homem bom, generoso, que vive o amor de Cristo, mesmo sem frequentar uma igreja. Porque o Espírito é livre, sopra onde quer, como o vento, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Isso só me faz estar diante de Deus com a alma perplexa. Isso só me faz olhar para Deus e dizer: Deus, por favor. Me faz estar diante do Senhor com simplicidade, com um coração sensível, o suficiente para que eu não seja um obstáculo para o seu agir na minha vida. Me faz alguém sensível o suficiente para não impedir o agir do Senhor na vida de outras pessoas, o soprar do Espírito Santo na vida de outros irmãos. Diga comigo: Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Tu que és o advogado de Deus, o Consolador, Conselheiro, meu auxiliar, meu intercessor, vem sobre mim com a Tua graça. Eu não sei de onde vem e nem para onde vai, mas eu te peço nesta manhã, inunda o meu coração com a Tua presença, me faz sensível, a ponto de não ser obstáculo para o Teu agir na minha vida e na vida de nenhum dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Primeira qualidade do Espírito que Jesus apontou para nós, que Ele é livre. Livre. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, só para onde quer. A segunda qualidade é que Ele é misterioso. Diga: misterioso. O Espírito Santo, você não pode conter, você não pode entender, mas você pode obedecer. Por isso que Ele é misterioso. Você não pode pegar o Espírito Santo, trazer para dentro de você e falar: você está contido agora dentro de mim. Ele não pode ser contido, não pode ser compreendido, mas pode ser obedecido. Por isso Ele é misterioso. Eu creio que o Espírito Santo está falando aqui conosco nessa manhã. O Espírito Santo está falando com você. Qual é a palavra que o Espírito Santo está dando para você nesse momento? Eu creio que Ele está falando. Ouça a voz do Espírito Santo.
Você não pode conter, você não pode entender, mas você pode ouvir a voz dele e obedecer à sua voz. Ouça o que ele está falando na sua vida, no seu casamento. Ouça o que o Espírito Santo está falando no seu futuro, nas suas dúvidas. Ouça o Espírito Santo falar nas suas frustrações, no seu coração traído, teu coração que foi magoado, ferido. Deixa o Espírito Santo falar nesse teu sentimento de perda. Deixa o Espírito Santo falar. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você não pode contê-lo, você não pode entendê-lo, mas você pode ouvir a voz dele e obedecê-lo. A Bíblia diz em Hebreus 3:7: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, não é amanhã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Havia um homem, um diácono na igreja de Jerusalém chamado Filipe. A história dele está descrita lá em Atos capítulo 8. Filipe estava em uma cruzada, pregando a palavra de Deus a muita gente, muitas pessoas, uma multidão. De repente o Espírito Santo vem e fala com ele: sai daqui, deixa essa multidão e vai para um caminho que se encontra deserto. Uma coisa absurda para nós. Ninguém de bom senso faria isso. Deixar uma multidão que está ouvindo a palavra de Deus e ir para um lugar deserto, para um caminho que estava deserto. Mas Filipe ouviu essa voz e obedeceu e foi. E lá nesse caminho que estava deserto, ele se encontra com ninguém mais, ninguém menos que o superintendente do tesouro do seu país. O ministro das finanças do seu país, a Etiópia. E Filipe começa a falar de Jesus para ele, pregar para ele no caminho. Ele ouve a palavra e aceita Jesus e pede para ser batizado. E o impacto foi tão profundo naquele homem, naquela autoridade, um ministro da Etiópia, superintendente do tesouro, aquele homem importantíssimo. O impacto foi tão grande. Filipe foi arrebatado e aquele homem seguiu para o seu país, levando a palavra de Deus, e a palavra se espalhou por lá também. O Espírito é livre, é como o vento, ele sopra aonde quer, você não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Se você ouvir a voz dele hoje, não endureça o teu coração. Certa vez um missionário foi enviado para a Índia para pregar a um grupo de pessoas de classe mais alta. E ele foi enviado para aquele estado da Índia, um estado que fica a noroeste da Índia. Eu não me lembro o nome do estado agora, é um nome difícil de pronunciar. E depois de muitos anos, aquele missionário pregando o evangelho ali, pregando Jesus, a palavra de Deus ali, não houve nenhuma conversão. Ninguém se convertia. E ele tinha um zelador, um faxineiro da sua casa. E esse zelador chegou para o missionário e disse: olha, há tantos anos o senhor pregando aí, ninguém está aceitando Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser batizado.
Então o missionário explicou para ele o seguinte: olha, eu vim para cá para pregar para essas pessoas aqui de classe mais alta, então eu não vou poder batizar você. Eles vão pensar que eu estarei transferindo esse espírito de pobreza, esse karma para eles. Eu não vou te batizar. Aí entra uma pessoa em ação. Quem entrou em ação? A esposa do missionário. E começou todos os dias para ele: você está errado, você não pode fazer isso. Você não pode negar o batismo para esse homem. Jesus veio justamente para esses. Você está em pecado. E todos os dias na orelha do missionário. Até que ela convenceu o missionário. Então ele chegou para o zelador e disse: olha, eu vou te batizar, mas com uma condição: que você não conte para ninguém. Então batizou. E aquele zelador começou a ficar tão cheio daquilo, daquela presença, aquilo começou a crescer tanto dentro dele, e uma vontade de pregar imensa, que ele não viu outra saída a não ser fugir da casa do missionário. Então ele fugiu, falou: não, eu vou pregar a palavra. Um mês depois ele voltou com 100 pessoas para serem batizadas. 2, 3 meses depois ele trouxe 500 pessoas para o batismo. E 25 anos depois, milhares de pessoas ali naquele estado tinham sido batizadas por causa do trabalho desse faxineiro. Porque o Espírito Santo é livre, sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Eu quero concluir a reflexão por onde comecei, falando dos ventos lá de Apucarana. Os meninos soltando pipa e os meninos chamando o vento. Você sabia que há uma lição para nós aqui, é que nós também precisamos chamar o vento. Precisamos chamar o vento do Espírito. Não tentar pelas nossas forças. O menino sabia bem que não adiantava nada ele ficar tentando pela força do seu braço, mas ele precisava chamar o vento, crendo que o vento viria. Assim também eu e você precisamos chamar o vento do Espírito. E eu quero te convidar nesta hora a chamar o vento do Espírito, e ele vai soprar em nome de Jesus. Comece a chamar o vento do Espírito. Vem, vento do Espírito Santo. Vem sobre mim, ó vento do Espírito Santo. Comece a chamar e ele vai vir, ele vai soprar sobre você. Vento do Espírito vem sobre mim. Vento do Espírito vem sobre a minha casa. Ó vento, vem sobre a minha família. Vento do Espírito vem, sopra sobre o meu casamento. Espírito Santo, sopra sobre a vida do meu cônjuge, do meu marido. Sopra sobre a minha esposa. Vem vento do Espírito sobre os meus filhos. O vento do Espírito vem sobre o meu ministério. Vento sopra sobre o meu futuro. Vento sopra sobre os meus medos, as minhas dúvidas. Vem, ó vento do Espírito, sopra sobre a minha mente, sobre os meus relacionamentos. Vento do Espírito sopra lá no meu trabalho. Vento do Espírito sopra sobre o meu país, sobre os 3 poderes desta nação. Vento do Espírito sopra sobre o Congresso Nacional. Vento do Espírito sopra sobre o STF. O vento do Espírito sopra sobre essa cidade. Shúria canta lá, elabarashiri canta lá. Continue chamando pelo vento. Ouça a voz do vento.
Sopra, Espírito Santo, sopra. Espírito, tu és livre, sopra onde quer. Espírito, tu és misterioso, porque não posso te conter, porque não posso te compreender, mas posso ouvir a tua voz e posso obedecer a tua voz. Terceira qualidade do Espírito Santo é que ele não é para ser contido, ele não é para ser entendido, mas ele é para ser obedecido. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos essa manhã que andaremos no Espírito, obedecendo a voz do Espírito, ouvindo e seguindo a direção do Espírito para as nossas vidas. Pai Celestial, nos humilhamos diante da Tua poderosa mão, perdoa nossos pecados, nos purifica de toda injustiça. Pai, em nome de Jesus, nos aproximamos de Ti com o coração, com a plena certeza de que fomos purificados de todo pecado, de toda má consciência, na certeza do nosso corpo lavado com a água pura do Espírito Santo. Sopra sobre essa igreja, continue soprando. Graças a Deus por esses 25 anos dessa igreja. Graças por tudo que o Senhor já operou, por tudo que o Senhor tem preparado para nós, porque nós cremos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Graças te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. Oro, Pai, por aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades nos relacionamentos, na saúde. Oh, Pai, abençoa com Tua paz, com cura, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Erga suas mãos para os céus. Agradeça ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Honras te damos, glórias te damos, louvores te damos, por tudo que já tens feito e por tudo que vais fazer. Recebe nosso louvor e a nossa adoração. Consagramos-te essa semana. Consagramos-te nossa casa. Eu oro, Pai, e abençoo cada casa aqui representada, cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Diga amém. Diga graças a Deus.